A ironia é a melhor forma de enxergar qualquer tipo de história. Através dela, a gente aprende a lidar com os erros e as incoerências daquilo que a gente acredita e ama, Aham, Cláudia, senta lá. o que gera sempre um resultado diferente e original. Essa frase eu acabei de inventar na minha cabeça, mas em breve estará em diversas citações de provas do Enem. Pra quem não me conhece, eu sou o Show. E esse vídeo vai falar um pouco sobre sátira, pra quem também é ignorante e não estudou. Eu tenho aqui a definição de sátira no Google, que é uma forma de expressão artística que utiliza o humor, a ironia e o exagero para crítica de forma mordaz e ridicularizar comportamentos, instituições, vícios ou costumes de uma sociedade ou indivíduo. Não sei o que significa a palavra mordaz, mas eu queria muito falar sobre esse conceito aqui que está presente na cultura há muito tempo, né? Dá para citar sempre exemplos dos quadrinhos e das tirinhas. No Brasil a gente tem a Laerte, né, com O Segredo do Morcego e diversas outras obras também, por muitos anos sendo publicadas. A revista Mad, né, lá fora e aqui também é tradicional já de como satirizar conceitos e produzir obras aí de humor da cultura pop, né? Aqui também no nosso país, Tupiniquim, a gente teve por pouco tempo, acho que foram 3 ou 4 temporadas do Tá No Ar, né? A TV na TV, que pra mim foi um exemplo enorme de como satirizar, eu falei certo agora, a nossa cultura, né? A gente pode lembrar de vários quadros aqui com a Galinha Preta Pintadinha, o Branco do Brasil, também o evento que eles fizeram com o Bolsonaro foi na Vila do Chaves, né? Só que se eu for falar sobre sátira, eu não posso ignorar um nome pra mim, que é o maior escritor de todos os tempos, o Alan Moore, que apesar de ser britânico, ele tem uma ideia de vida que a gente consegue se identificar e trazer até pra nossa realidade também, porque o Alan Moore cresceu numa Inglaterra muito conturbada, em períodos políticos muito difíceis aí, entre outras coisas, Margaret Thatcher, né? Pra quem não sabe, foi uma das piores coisas que já aconteceu na humanidade, depois do iogurte de proteína com sabor de batata doce, que talvez é pior do que o fascismo. Mas esse caos político aí, muito contraditório, foi a vida inteira do Alan Moore, né? Era muito presente na vida dele essa questão, mas também era muito presente o conceito do super-herói. A gente consegue achar várias entrevistas dele na internet falando muito sobre como que sempre foi fascinante pra ele essa ideia, esses personagens com cueca por cima da calça e capa, né? Que inclusive foram criados num período de guerra, com a desculpa de serem um refúgio, né? Uma coisa pra você não pensar nos horrores que estavam acontecendo no mundo e conseguir se divertir. Mas o Alan Moore rapidamente percebeu uma incoerência muito grande nesses personagens, porque é inocente a gente só pensar em como uma coisa assim, tipo um alívio, né? Uma brincadeirinha que podia acontecer naquele período de guerra pra você esquecer o que estava acontecendo, sendo que é uma propaganda, na verdade, né? Esses personagens carregam elementos culturais dos países que eles foram feitos. Um super-herói normalmente é um personagem que tem uma visão muito idealizada, né, do que seria um homem forte, bonito. Eles normalmente usam as cores dos Estados Unidos, né? Vários heróis repetem esse padrão. Sempre eles chegam e salvam tudo, resolvem todo o problema, mesmo que usando a violência. Essa violência sempre é justificada, né? Sempre tem um porquê de um ato agressivo, de uma destruição, de uma catástrofe. Isso é muito parecido com os Estados Unidos, né, e a maneira como eles agem ao redor do planeta. A partir do momento que o Alan Moore percebeu essa incoerência, ele começou a incorporar nas obras que ele escreveu, né. Eu não vou ficar aqui ditando exatamente tudo que ele escreveu na própria carreira e as coisas que ele fez, tem outros conteúdos que você pode achar a respeito disso. Eu queria chegar na reflexão aqui do como que é complexo esse sentimento, porque é difícil criticar uma coisa que você ama, uma coisa que você cresceu apaixonado, que você cresceu com aquilo intrínseco no seu dia a dia. Mas o que eu acho que separa o Alan Moore de uma crítica barata, de uma crítica simples, é justamente o conhecimento que ele tem, o apego que ele tem por aquilo que ele está criticando, que é um ensinamento para a vida, talvez, né? A gente às vezes se cega pelas coisas que a gente gosta, o que é muito comum hoje em dia na internet, na análise desse tipo de conteúdo, né? Eu tô falando aqui de super-herói, de coisas que são associadas a pessoas nerds, e hoje em dia é muito comum você ver um conteúdo sobre isso que é muito banal, é muito fútil, né? É sempre, quem que é mais forte? É o Sasuke ou a minha prima? É muito raro ver qualquer tipo de substância ser tirada desse tipo de coisa, o que comprova uma falta de amadurecimento desse tipo de pessoa. E cresceu, mas não permitiu com que o próprio crescimento da vida fizesse ela enxergar além daquilo que já fazia parte do convívio dela. Eu não sei se eu tô sendo claro, né? Eu não quero dizer que o super-herói é coisa de criança e que você depois de adulto não pode consumir algo que foi feito para criança. Você só tem que ter a compreensão e o entendimento do que tá por trás daquilo que você tá assistindo para ver com consciência as coisas, né? Para conseguir entender
além daquilo, que é o que eu acho que o Alan Moore faz nas obras dele muito bem, assim, ele consegue criticar coisas que ele ama, que ele conhece muito. Muitas das vezes a gente tem a ideia do amor como uma coisa recíproca, né? É vendido essa ideia, né, de que o amor ele é completo quando ele é da mesma forma, ele é igual. Eu não acredito muito nisso, não acho que é possível. Não tô sendo 100% pessimista, não é que eu não acredite no amor, é que eu não acho que ele precisa ser igual, ele não precisa ser correspondente para que ele seja de fato o amor, entendeu? Por exemplo, a comédia, ela claramente não me ama, mas eu amo a comédia, eu adoro fazer as pessoas rirem. Mesmo que seja muito difícil a carreira de comediante, a carreira artística no geral, tá? Isso aqui se aplica para qualquer forma de arte. Ah, eu adoro fazer circo, o meu sonho é viver de circo. A realidade do Brasil, ela é muito distante desse seu amor, entendeu? A reciprocidade, nesse caso, ela é quase impossível de atingir. Não que não seja possível, mas é bem difícil. Você vai amar mais aquilo que você busca do que aquilo de fato vai te amar. Aí eu não sei se é o mesmo ponto do que eu tava falando do Alan Moore, mas é essa complexidade, né? Esse passo além que você tem que ter de compreensão daquilo que você ama. Tudo que a gente se rodeia na nossa vida é cheio de defeitos. E aí reconhecer esses defeitos em você mesmo te faz conseguir achar soluções para que esses defeitos não te impeçam. Por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo inteiro com 2 espinhas gigantescas na minha cara, mas eu escolhi uma webcam péssima, o que faz com que não seja tão perceptível assim esses chifres que nasceram na minha testa hoje de manhã. E essas escolhas são estratégicas. Eu tinha várias câmeras aqui, ó, entendeu? Mas eu me amo. Aí eu não sei se eu tô sendo chato, né, o chatão de como que as coisas têm que ser feitas e tal, mas essa compreensão do que você tá falando, ela é necessária para um entendimento melhor das pessoas, né? Aquilo que você quer comunicar. Eu produzo conteúdo pra internet também, faço vídeos aí que são sátiras do dia a dia, e essas sátiras elas me fizeram entender que as coisas que eu gostava, elas estavam cheias de incoerências também, assim. Elas estavam cheias de coisas completamente distantes da minha realidade. E aí é que eu me identifico com o Alan Moore, com o que eu tava falando. Eu sempre falei muito sobre super-herói, sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, eu sempre fui muito viciado em super-heróis. E eu nunca tinha refletido na minha vida, até eu conhecer o Alan Moore, na incoerência que era eu morar em Sabará, em Minas Gerais, e me inspirar no Batman, né? Tipo assim, o quão distante o Batman tá da minha realidade e o que o Batman faria comigo se ele me visse na rua. Esse tipo de reflexão, ele é muito importante, assim, pra gente evoluir como ser humano. Não quer dizer que eu vá odiar o Batman, até porque ele nem existe, rapaziada. Se você tem qualquer tipo de sentimento pelo Batman, você já não. Você volta mais, passa aí, assiste o vídeo de novo, sei lá, não sei o que eu faço por você. Mas eu posso admirar um personagem ao mesmo tempo que eu enxergo uma incoerência nele e que eu consigo tirar algo daquela incoerência. A gente consegue fazer isso com as pessoas também. A gente consegue fazer isso no nosso convívio com nós mesmos, né? Talvez eu esteja até dando um pouco de volta aqui no que eu tô falando. Mas eu acho que tá ficando um pouco claro, não sei, rapaziada, eu tenho dificuldade mesmo, é uma autocrítica também, né? Mas me ajudou muito ter esse tipo de reflexão sobre o meu próprio trabalho também, né? Eu mudei a forma como eu me comunicava a respeito das coisas que eu sempre amei. Eu sempre gostei de super-herói, mas eu só falava de um ponto de vista completamente deslocado do ponto que eu tava de vida, né? E conseguir conectar esses 2 pontos me fez ter compreensões melhores de mim mesmo, assim, das coisas que eu gosto, das coisas que eu cresci assistindo. O que que essas coisas trouxeram pra mim de fato? O que que tem de bom naquilo ali também, sabe? Enfim, são reflexões que eu acho que fica pra você levar pra casa aí, num dever de casa. Qual o sacrifício que você faz pelas coisas que você gosta? Será que vale a pena gostar tanto, assim, das coisas? Se sacrificar tanto pelas coisas. Super-herói, por exemplo, foi uma coisa que eu me doei minha vida muito. Teve uma época que eu fui assistir Batman vs Superman no cinema. Eu só tinha o dinheiro da passagem e para pagar o ingresso. Ao mesmo tempo que eu tinha também uma marmita comigo ali que tinha bife, batata frita, arroz e feijão. Pensei, vou chegar no cinema, compro o meu ingresso, essa marmita vai estar intacta, quando eu chegar em casa eu consigo almoçar. O que aconteceu no meio foi que não tinha mais ingresso para nenhum horário quando eu cheguei no cinema, não tinha como comprar antecipado, eu cheguei lá meio-dia, comprei o ingresso para 6:30 da tarde, fiquei no shopping esse tempo inteiro, suado com um cheiro de adolescente incômodo para as pessoas ao meu redor. E aí o que aconteceu foi que eu tive que assistir Batman vs Superman comendo uma marmita fria com a mão. Eu esqueci de avisar na história que não tinha nenhum talher à minha disposição dentro de uma sala de cinema, né? E essa situação de humilhação fez com que eu amasse Batman vs Superman. Até hoje é meu filme favorito da minha vida. Eu vou tatuar na minha pele, mesmo não tendo nada que possa defender do ponto de vista argumentativo esse filme. É apenas um apego pelo sofrimento que eu passei
graças ao amor. Esse vídeo só existe graças ao apoio das pessoas que acompanham o show do Vitinho, que sou eu mesmo, no Instagram e diversas redes sociais. Você pode apoiar o meu trabalho através do Pix, que tá aí na tela durante o vídeo todo, e também no Apoia-se, que o link tá aqui embaixo, pode clicar, apoiar com qualquer quantia. A gente continua produzindo mais coisas aqui e talvez coisas que façam mais sentido do que esse vídeo, completamente ao léu. Encerrei com impacto o vídeo, né? Isso é importante até pro algoritmo.